Tá no ar, DPcast, o projeto. Aqui falamos de tudo sobre o mundo de DP e operações de RH de um jeito descontraído, sem rodeios e cheio de bom humor. Quer saber os bastidores, as curiosidades e os desafios dessa área tão essencial às empresas? Se realmente apertamos botão ou se guardamos secretamente alguma bola de cristal? A gente conta tudo sem papas na língua. Combinamos profissionalismo com uma boa dose de informalidade e diversão. Porque, afinal, não precisa ser chato. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao DPcast, o projeto. E falando aqui, duas pessoas se juntaram aí para trazer algo super diferente para vocês. Eu sou o Gui Silva, sou especialista em operações de RH, formado em RH, com especialização em gestão avançada de administração de pessoal, já navegando aí no mundo da firma já fazem uns aninhos, já há pouco mais de 10 anos. Por mais que quem não vai me ver, né? Talvez vá me ver no LinkedIn ou algum vídeo por aí. Eu tenho essa cara de baby. Comecei a trabalhar muito cedo, mas eu tô nessa jornada de enfermeiro aí faz um tempo. Ah, falo aqui de São Paulo, sou gamer, sou apaixonado pelo universo de tecnologia, os games já tem meu coração faz um bom tempo. Sou pai de pet e um homem LGBTQIAPN+. Brasil, isso aí. E hoje eu tô aqui também com a Sara. Sara, diga aí. Seja muito bem-vinda. Eu estou extremamente satisfeita, orgulhosa de nós dois e feliz de estar tocando esse projeto e feliz de estar tirando ele do papel. Então, prazer, meu nome é Sara Pereira, especialista na área trabalhista, há mais de 15 anos aí trabalhando com o departamento pessoal. No momento estou fora do país, mas volto logo, estou aí itinerante, home office, mais viajante do que home trabalhando. Mas feliz, feliz, muito feliz com esse projeto. E aqui a gente vai ter muita oportunidade de falar sobre muita coisa boa, mas de forma leve, nada engomadinha sobre o departamento pessoal. Então, bora falarmos. E aqui a gente está aqui para falar que o DP é estratégico sim, né, Sara? Então, que a gente é uma área estratégica, sim. E a gente quer compartilhar isso com vocês, a gente quer também debater, quer que vocês aprendam junto com a gente vai aprender, trocar aqui muito, mas com muito humor, afinal, nem só de folha de pagamento vive o DP, não é mesmo? A gente tem que rir no final, tem que se Não, divertir também. é isso aí. E essa é a ideia do projeto. Então, galera, a gente está aqui, nos juntamos para fazer um podcast, o DPcast, para falarmos sobre qualquer assunto relacionado ao departamento pessoal, a PIP Operation, a Payroll, a folha de pagamento, mas com a intenção leve de ter papos legais, mas de ter papos descontraídos. Essa é a nossa intenção aqui. E esse é o nosso primeiro episódio. A gente está aqui com um pilotinho, fazendo para que dê certo. Então, por favor, participem, é super importante. Isso aí, comentem, compartilhem, nos ajudem a engajar o nosso DPcast e levar ele aí para vários DPzeiros, ninjas dos DP e todos os profissionais que também se conectam com a área, que querem aprender mais com a gente e se divertir com a gente um pouco também. A gente criou uma brincadeira porque a Sara bem sabe, vários profissionais de DP, quando pedem as coisas pra gente nas firmas por aí, acham que tudo pode ser feito assim de uma hora para outra, muito rápido. E tudo é assim. Eu costumo brincar que, nossa, às vezes dá vontade de falar, nossa, é 3 de queijo para viagem, porque nem tudo dá para fazer tão rápido. A gente brinca que, nossa, eu vou fritar um pastel aqui, né? E aí a gente sempre vai começar o nosso podcast assim. Que pastel que a gente vai fritar hoje? Então diga aí, Sara, que pastel que a gente vai fritar hoje? Será que a gente é É, apertador de botão? O que é o DP? um de pizza, um de calabresa, quanto é que vocês vão querer hoje? Vamos para a polêmica. A polêmica desse episódio é o seguinte: departamento pessoal. Somos apertadores ou não apertadores de botão? E aí, polêmica, polêmica das boas. O que você acha disso, hein? Olha, com certeza não. Com certeza não.
Com certeza não, e aqui a gente está para desmistificar isso. Ô, Sara, se você fosse apresentar o DP ou falar do DP para as pessoas, como que você descreveria a nossa área? Olha, hoje eu tenho tanta clareza sobre esse assunto, pelas experiências que eu já passei nas empresas, que com certeza eu deixaria muito claro que o DP, para mim, ele é um protagonista desde a experiência inicial do funcionário até a saída do funcionário. A gente impacta e agrega valor demais na experiência do funcionário. Então, o funcionário entrou desde o momento que ele recebeu o primeiro e-mail, você foi aprovado, a gente está lá. E desde do último momento que ele recebe, você não faz mais parte da companhia, a gente está lá. Então, sim, a gente tem uma força de protagonista muito grande dentro do departamento pessoal. Então, uma coisa a gente tem certeza absoluta: apertadores de botão a gente não é jamais, jamais. Exato, e tanto que, assim, com a vinda das startups, no mercado de trabalho, com a vinda até de algumas empresas do exterior para cá, então, é muito em voga a gente ter tido contato com a área de departamento pessoal dentro de uma estrutura maior, né, que chamam de Sim. People Operations, HR Services, serviços de recursos humanos, serviços de pessoas. Então, é uma área que até em outros países tem um conceito de até um escopo maior, cuidando e pensando ações que vão aí se preocupar com o impacto que vai gerar na experiência da pessoa colaboradora, não só no compliance, né? Não só naquela parte de, eu tenho que seguir regulações, eu tenho que seguir processos, eu tenho que sistematizar as coisas, mas como eu Sim. realmente vou criar uma experiência positiva para as pessoas no contato com esses processos de serviço, né? Não, vamos parar para analisar uma empresa que a gente tem, sei lá, 5 CNPJs, sendo que 5 são matrizes, a gente tem mais 2 em cada CNPJ de filial. Estamos falando de uma empresa que tem 3.000, 4.000 funcionários, 5 convenções coletivas de trabalho de database diferentes. Você está de brincadeira falar comigo que o departamento pessoal aperta botão? Tá de sacanagem. A última coisa que a gente faz é apertar botão. O que a gente mais faz é pensar na estratégia, no negócio, no processo, na robustez das demandas que a gente tem. Então, assim, é muito complexo. E Uhum, cada vez mais o departamento pessoal teve que se especializar muito para fazer o que ele entrega hoje, se aproximar uhum, do negócio cada vez mais para entregar o que ele entrega hoje. Então, assim, o que a uhum. gente menos faz é só apertar botão. É muita Sim. política. Vamos falar um pouquinho de convenção coletiva, legislações dentro da própria convenção, quantas regras diferentes a gente tem que saber lidar e tem que saber expandir isso para o dono, para o executivo, para o CEO, para o colaborador e trazer uma comunicação ampla sobre isso. É muito além de um simples processo, é muito além de um simples apertar botão. Então, estamos aqui para falar sobre isso. Quem trabalha na raiz do departamento pessoal sabe o quanto é complexo o nosso dia a dia e o tanto que a gente tem que lidar com coisas muito diferentes, né? Sim, sim. E um dado interessante é que o ano passado eu tive contato com uma pesquisa de uma empresa de terceirização de folha de pagamento que chama All White, e ela faz terceirização de folha de pagamento a nível global para várias empresas, e ela fez um ranking de países onde a complexidade, o quão complexo é, né? Tipo, aí uma folha de pagamento. E assim, dentre 195 países que a gente tem no mundo, o nosso foi o 25º. Então, assim, isso já sinaliza, né, o quanto a gente tá ali nos Muito. 25 primeiros países do mundo inteiro. É que realmente, assim, a nossa legislação, ela não é tão Sim, simples se comparada a outros países que não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem férias remuneradas, não tem feriado remunerado, não tem sim. questões de controle de jornada, uma série de coisas. E quando a gente fala de legislação trabalhista, as pessoas falam, nossa, é só seguir a legislação trabalhista. Mas ela, só a CLT tem 922 artigos, já começa por aí. Ela é bem robusta, mas a regulação trabalhista no país, ela é composta por vários elementos. A CLT é só o elemento base. Né, a gente tem, como você mencionou, o sindicato, as relações sindicais, as normas sindicais que a gente tem que seguir, a gente tem norma regulamentadora, a gente tem instrução normativa, a gente tem Uhum. legislação de cota de PCD, agora mais recente, transparência salarial, lei do estágio, lei de aprendizagem. Então, são
tantas camadas de legislações que compõem as regulações de trabalho no Brasil. Então não é tão simples. Eu vou abrir aqui a CLT e eu vou montar uma empresa baseada na CLT. Não é tão simples assim, né? E você tem que pensar em muitas coisas quando você faz uma leitura dessa. Qual tipo de negócio que a sua empresa atua? Quantas áreas tem dentro da empresa? Quantas convenções? Quantos sindicatos envolvidos? Eu posso aplicar uma lei diferente para cada pessoa? Às vezes a Maria que senta do meu lado está vinculada a outra raiz de CNPJ. Como é que eu estudo isso? Como é que eu Uhum, crio um bom ambiente dentro da empresa? Então, tudo isso uhum, impacta. Você quer ver um bom exemplo sobre o quanto a gente precisa ser estrategista e o quanto a gente tem que pensar muito para executar o nosso trabalho dentro do departamento pessoal? Pandemia. Você lembra que a gente ia dormir, quando a gente acordava, tinha uma legislação nova, uma portaria nova que a gente tinha nossa. que ler, e lógico, o governo não pode facilitar nunca a nossa vida, a interpretação dele é de Chico Xavier, né? Ele psicografa a norma, a portaria. E aí a gente gasta 5 dias para tentar compreender a Hum, lei, porque não dá para ser fácil. Eles têm que fazer uma coisa, ela estava de madrugada, só pode, já estava com sono, escreveu de qualquer jeito. E aí a gente gasta 5 dias lendo, interpretando, para entender como é que a gente atua com aquilo no meio de um caos de uma pandemia, onde a gente não pode sair de casa, pânico de vírus, aí vem a legislação do home office, aí manda todo mundo tirar férias, flexibiliza banco de horas, aí vem outra legislação. Então, assim, a gente teve que pensar muito como a gente executava isso no negócio da empresa sem ter prejuízo lucrativo na empresa. Então, assim, a importância do papel nosso, a uhum, importância que a gente tem que dar para o departamento pessoal, fazer uma boa leitura de legislação trabalhista, em saber aplicar e replicar isso para o BP, para os executivos, para o RH, em fazer planos uhum. de ações. Então, assim, a gente detém de uma fonte absurda de conhecimento que a gente Sim. está ali todos os dias executando, trabalhando, pensando na estratégia. Então, Uhum. assim, somos sim muito importantes para a companhia, somos sim muito protagonistas e a gente tem que pegar esse papel de protagonista, vestir esse uniforme e talvez esse podcast, esse projeto nosso seja essa oportunidade que todo profissional de departamento pessoal tem de ser protagonista, de vestir a Uhum. camisa de eu sou responsável pela minha carreira e valorizar o departamento pessoal como sim uma possibilidade de carreira, né? Sim. E até desmistificar para empreendedores, para CEOs, para líderes, para gerentes de RH no geral, que às vezes não tem a profundidade de expertise da área e vai ter oportunidade de ter, né? De enxergar, tipo, opa, não é tão simples quanto eu imaginava, né? Porque muita a gente escuta por aí, tipo, mas DP é simples, a gente só aperta botão, né? Tipo, é muito simples o que a gente faz, né? E aí tem gente que fala, DP é igual em todo lugar, né? E não necessariamente, né? Departamento pessoal é departamento pessoal em todo lugar. Né? A gente sabe que não é assim. Tem as diferenciações, como você disse, às vezes tem lugares com sindicatos diferentes, com segmentação de negócio diferente, com às vezes uma, uma parametrização ali de cálculo, por exemplo, de encargo devido a estar em outro segmento, de repente como foi constituída a empresa no CNPJ, tudo isso vai impactar em ter uma diferenciação ali, Sim, seja de sim. legislação, seja de parâmetros de folha, né? Não necessariamente a gente vai conseguir ter uma atuação igual à mesma entrega de resultado em todas as empresas. Exato. O E-Social é um baita de um exemplo desse, né? O quanto a gente teve que se especializar para se tornar conhecedor dessa ferramenta do governo que hoje faz a integração de todos os dados de forma muito rápida, mas era um caos no começo. Ninguém sabia o que esperar de um E-Social e o tanto que a gente teve que se especializar. Os bastidores é muito complexo, é uma linha de raciocínio muito complexa, que a gente tem que ter muito conhecimento, que não é fácil e que a gente não consegue, muitas das vezes, transmitir esse bastidor para o público, né? O público não consegue ver o quanto a gente trabalha e tem de estratégia por trás de tudo aquilo que a gente entrega no nosso dia a dia. Não é uma simples admissão, não é uma simples rescisão, é
uma experiência de como o colaborador enxerga todo aquele fluxo, de como ele passa por aquilo. Não é simplesmente sistema que vai lá, você aperta o botão e ele fecha a folha. Existem postos, existem análises de dados que a gente precisa fazer, checagem de informações. Poxa, a gente está falando de um processo que é pagar o funcionário, mas ele é muito complexo. E a gente precisa mudar o nosso ponto de vista sobre isso e trazer essa visão, aprender a relacionar o pilar de comunicação de forma mais leve e trazer isso para o nosso público, trazer isso para as pessoas, para os CEOs, para os funcionários, para os líderes, do tanto que a nossa área é relevante para toda a companhia. Sim, sim. E, tipo, às vezes a gente faz tanta coisa, né, que a gente não. E entra no automático, né? A gente vai fazendo porque a gente adquiriu experiência, aprendeu, cria-se uma rotina, hábitos, e parece que a gente entra no piloto automático, né? Que a gente tá fazendo tanta coisa que É. às vezes a gente conversa com pessoas, amigos, etc. A gente fala. Eu já tive essa experiência de falar pra uma amiga minha que, inclusive, é da mesma área, só que ela tá numa empresa que ela tem uma atuação muito segmentada, né? Então, ela tem Uhum. uma cadeira ali que ela cuida de um único processo. Mas dentro de uma empresa grande, inclusive, mas quando eu já fui falar com ela sobre a quantidade de coisas que eu tava fazendo e projetos que eu tava tocando, ela, nossa, amiga, eu tô cansado só de ouvir você falar. Então, então é engraçado que às vezes a gente mesmo não se dá conta. E como você falou, a gente tem que aprender a comunicar. Eu acho que não só essa complexidade, mas também os resultados que a gente está gerando. Tipo, olha, esse mês o volume de operação foi. A gente se empoderar com os números que a área gera, né? Olha, esse mês o volume de admissão foi X, desligamento foi X, de transferências, de movimentos, o ciclo de reconhecimento que teve na empresa gerou impacto XYZ. O sistema deu essa falha, mas a gente rapidamente identificou e otimizou para não gerar nenhum atraso, nenhuma multa, nenhum atrito também com as áreas parceiras. Então, às vezes a gente faz tanta coisa que a gente não tem noção. Alguém Uhum. de fora tem que dar essa visibilidade. Olha a quantidade de coisas que você está fazendo, e isso gera um impacto no negócio. Se não tem um departamento pessoal hoje numa empresa, olha o tanto de multa que talvez ela receberia, por exemplo, de pagar um encargo atrasado, de não enviar uma informação para o social, né? De às vezes as pessoas acharem que a empresa está prejudicando o colaborador porque não está seguindo legislação XYZ. Porque às vezes ela não tem conhecimento que aquela empresa não é obrigada a seguir ponto na E legislação por essa diferenciação de segmentação, sindicato e etc. Então, é um desafio muito grande a gente ter essa visibilidade, né? Eu lembro daquele meme da galinha, sabe? Tipo, que olha assim, chega de, chega de muitos ovos por um valor muito baixo. E às vezes a gente tá entregando muito sim, sabe? A gente, tipo, entra tão no automático que a gente não conhece, não consegue reconhecer, né? Que a gente tá entregando o resultado e e isso tem uma carga, um impacto significativo, né? esse ponto de vista seu é excelente exemplo. Eu acho que não é cultural nosso, do departamento pessoal, saber vender o nosso peixe. A gente não sabe como fazer isso. Se a gente for resgatar a história do departamento pessoal, ela foi uma história vivida do processual, onde a gente vai lá, executa uma tarefa e vai embora. É assim que se viveu por muitos anos o departamento pessoal. Essa tendência mudou demais no século que a gente está vivendo. Muitas tecnologias, muitas otimizações de sistema, inteligência artificial chegando aí com todo vapor. A gente precisa se valorizar. A gente precisa ser essa galinha, olhar no espelho e falar: se valoriza. Não dá para vender seus ovos por 2 centavos, por R$ 2. Você precisa aprender a trazer essa essência de valor para o departamento pessoal. Poxa, a gente tem várias outras áreas dentro da companhia que vendem tão bem o seu peixe. Por que a gente não pode vender? Por que a gente não pode falar das metas, do que a gente entrega, dos indicadores relevantes que a gente traz junto com a empresa? Por que a gente não pode falar de negócio, de participação do departamento pessoal nas metas, nos negócios? A gente tem tanta visão, a gente tem visão do colaborador, da entrada e saída dele. Por que a gente não é estrategista com isso? Porque falta esse olhar que nunca foi ensinado, não é cultural no departamento pessoal. Por isso que a gente precisa ser protagonista da carreira da gente, por isso que a gente tem que mudar esse ponto de vista de como Uhum. a companhia, os líderes enxergam a área, sabe? Sim.
A gente tentar reconhecer isso e tentar adaptar a nossa comunicação, né, para dar visibilidade para isso. E o que eu vejo muito é que, assim, a gente tem muitos desafios, né? Além dessas complexidades que a gente está falando, que a gente está citando, tem uma rotina acontecendo, né? Enquanto quando você coloca, quando é visto de fora, né, ou quando a gente recapitula alguma coisa, a carga operacional que a gente tem, por mais que também a gente tem nessa parte esse impacto estratégico, a gente tem uma carga operacional muito grande que às vezes é subestimada, né? Então a gente tem que fazer follow-up de toda a rotina, de toda a operação da área. Às vezes muita falha sistêmica acontece, não só no sistema que às vezes a empresa Sim, utiliza, mas nos sistemas do governo. Gestão de pagamento da área, atendimento dos colaboradores, atendimento à gestão, atendimento às outras áreas, e atualização de indicador da área. Quando não, né? Quando não é só o suficiente, quando não tá bom, a gente cuida às vezes de outras rotinas, tem projetos de transição de fornecedor, a empresa vê sim. que não faz mais sentido, tá Segurança e implantando. saúde ocupacional, né? Assim, é sempre do DP segundo. As empresas menores, elas vão Sim, conseguir absorver melhor essa frase, vão ser empáticas nessa frase, mas normalmente empresas pequenas também cuidam de segurança e saúde ocupacional, às vezes confundem comunicação interna com DP, às vezes confundem entrevista de desligamento com DP. Então, assim, às vezes a gente pega demanda de RH e enfia dentro do DP. Então, a gente faz muita coisa. sim, E isso a gente tem certeza. Agora, será que o líder, o executivo, o CEO, os BPs, que são os business parks, os recursos humanos, tem noção disso? Como é que a gente vende isso? Como é que a gente sim, transmite isso? sim. Esse é o grande passo que a gente precisa tomar, começar a Uhum, sair da casinha e ver outros cenários de como a gente pode, de fato, mostrar quem verdadeiramente somos dentro do departamento pessoal, como é que é o nosso dia. Porque os nossos colegas de trabalho, a gente sabe, eles sabem, eles estão ali todo dia, do nosso ladinho, vendo os nossos perrengues. Quando a gente senta para tomar um café e conversar com um profissional de RH ou com o nosso colega de trabalho, ele fica chocado com as tarefas que a gente tem, ele valoriza o que a gente faz, porque ele uhum, conhece a gente. Será que a gente está se permitindo as outras pessoas da empresa estratégicas também conhecer a gente um pouco? Acho que é esse caminho que a gente muda essa tão polêmica apertadores de botões, sabe? Como que a gente muda essa frase? É isso que a gente uhum, precisa aprender nesse uhum, novo cenário que a gente vive hoje. uhum. Assim, eu vejo como um grande desafio da área essa questão da visibilidade mesmo da nossa valorização no mercado de trabalho. E como você falou, historicamente a nossa área vem desse lugar, onde era com ausência de tecnologia, com processos mais manuais, onde era, se necessário, apenas pensar em uma execução. E não tinha essa necessidade muito grande de pensar na amplitude e no impacto do processo, né? Então eu vejo que é um grande desafio da área, como a gente é visto, como a gente é valorizado, como as pessoas se posicionam, porque alguns não têm consciência mesmo, e aí tem que às vezes ter Uhum. trabalho maior, enfim, alguns movimentos de carreira, às vezes, tipo, errar mesmo, acertar. Eu mesmo já errei em vários momentos da minha carreira, já tomei Sim. decisões erradas, já tive erros operacionais e tudo bem. Uhum. Tudo isso me levou a ser quem eu sou hoje. Mas eu acho que tem um grande desafio, principalmente assim, quando a gente fala, por exemplo, que o DP não é também a mesma coisa. Todas as empresas, que nem você falou, às vezes a gente tem várias rotinas que numa empresa tradicional, às vezes, nossa, uma multinacional mega bem estruturada, o DP só cuida de folha de pagamento, só cuida ali das partes de relações sindicais no máximo, da gestão de pagamento ali de folha de pessoas, mas não cuida, às vezes, da Uhum. gestão de pagamento de todos os fornecedores da área de recursos Sim. humanos, não cuida de benefícios, não cuida de medicina e segurança do trabalho. Então, isso é até um ponto de reforço, assim, o DP não vai ser igual em todo lugar, em toda empresa, porque cada empresa tem uma estrutura de negócio, né? Além de questões burocráticas nos bastidores, assim, ligadas à constituição da empresa, né? Estrutura da empresa no sentido se ela tem várias matrizes, se ela é nacional, se ela é 100% remota, se ela é híbrida, se ela é presencial, também tem essa questão, que cada empresa vai ter uma estrutura organizacional diferente. Então, o DP não vai ser igual em todo lugar. Mas hoje, enfim, a gente tem muito esse desafio, assim, como a gente é visto, né? E como que isso pode mudar. Eu vejo uma coisa, assim, uma visão minha muito pessoal a respeito disso, é essa questão da gente, às vezes, querer comunicar, mas
E nem em todo lugar a gente vai ter esse espaço. Então, isso também é É, uma mensagem que eu quero muito deixar também para as pessoas. Não adianta, é muito bom a gente ter essa consciência que a gente precisa comunicar os nossos resultados, que a gente precisa comunicar o que a gente está fazendo, os projetos, o impacto, tentar ter um alinhamento com o negócio, né? Porque não adianta nada a gente investir tempo em algo que não é prioritário para o negócio, mas ter essa leitura também, tentar adquirir essa sensibilidade de que quando eu estou tendo espaço para ser um influenciador na tomada de decisão, para ser um influenciador quando eu mostro com dados e fatos, realmente eu vou ter esse espaço de escuta e vão levar a minha opinião em consideração. Porque também é um a desprendimento muito grande realidade de é energia. dura. A gente não tem esse espaço em todas as empresas. E a gente tem consciência disso. Às vezes, quando a gente, para aquelas pessoas, para aqueles profissionais de DP que já trabalharam em techs, startups, elas conseguem sim mais espaço, porque a gente está falando de uma estrutura mais flexível, onde a gente, às vezes, na grande maioria, conhece o dono, conhece todas as lideranças, tem mais envolvimento com o negócio, porque é uma estrutura de uma empresa startup, de uma fintech, ambientes mais flexíveis. Agora, quando eu estou falando para todo o público, eu estou falando de uma empresa, às vezes, que é chão de fábrica, eu estou falando de uma empresa que é pesada, com 300, 3.000 funcionários, eu estou falando de empresas, de fábricas, de escola, é muito mais difícil, de rede de varejo, onde eu tenho uma estrutura mega ampla, caixinha por caixinha, e eu estou no meu lugar ali, naquela caixinha, e eu não consigo me movimentar. E aí, até um baita de um assunto para um próximo episódio do nosso podcast, como é que a gente faz para mudar isso? Porque isso sim também é um baita de um desafio, porque às vezes você não tem espaço mesmo. Talvez o problema não seja você, e na grande maioria não seja você. Talvez seja o espaço que você está. E aí você tem que rever se você quer realmente ficar num ambiente que não te dá esse espaço. Porque o departamento pessoal, de fato, ele é muito diferente em cada companhia. Você tem espaços diferentes em cada companhia para poder falar o que você pensa, transmitir o que você pensa a respeito do assunto. E aí, você quer ser protagonista da sua carreira? Quer ser essa galinha do meme que se valoriza? Às vezes o espaço não te dá essa possibilidade. Aí Uhum. vai ficar batendo, como diz aquele ditado, né? Bater cabeça. Eu sou ótima para ditado, gente. Bater a cabeça em ponta de faca. Às vezes você tem que mudar de local e ir para um lugar que vai ter mais espaço, sabe? Então é muito complexo. Sim, Mas a gente precisa, sim, tomar rumo de carreira, tomar o nosso sim. rumo e falar: é aqui que eu quero criar uma carreira, é aqui que eu quero ser protagonista. Então, eu quero meu espaço de fala, eu quero mudar meu ponto de vista, sabe? Ótimo público para mudar esse ponto de vista. Quando eu comecei minha carreira nessa área, é onde eu mais tinha influência. Os funcionários. E às Uhum. vezes era de jeito sim, bem singelo, a forma como você atende o funcionário e demonstra empatia pelo problema dele, faz ele mudar o ponto de vista do departamento pessoal. Às vezes ele tem mais intimidade com o DP do que com o RH, pela forma que você atende ele se sente com liberdade. E aí você está acendendo uma chama super Uhum. importante, porque ele vai falar com os outros, ele vai começar a transmitir, ele vai marcar você de uma forma positiva, porque você marcou ele de uma forma positiva em um simples atendimento. Aí, uma luz que se acende, uma forma de você ganhar o seu espaço. Então, nem sempre você tem que pensar numa forma mirabolante, uma estratégia que gasta muita energia para você ser visto, para você mudar o ponto de vista de como as pessoas veem o departamento pessoal. Às vezes é na simplicidade de como Uhum. você fala com os funcionários. Uhum. Sim. Eu acho que isso é super valoroso, tanto que às vezes o próprio reconhecimento vem das pessoas que você atende, que são os funcionários. Os Uhum, funcionários são os clientes internos do departamento pessoal, que é uma das áreas do RH. O cliente do RH, do DP, né, são os colaboradores, né, enfim. Então, é muito importante também, tipo, a gente ter esse tato mesmo e prezar também com a qualidade de comunicação com essas pessoas, que a gente faz gestão de pessoas indiretamente, né? Até como vocês foram falar, o DP não exato. lidar, o DP só lidar com números, com papéis. Não, 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 não. A gente atende pessoas de outras áreas, a gente atende os líderes, a gente atende várias Sim, camadas de
hierárquicas dentro da empresa, vários tipos de perfis de pessoas, várias comunicações. Então a gente está o tempo inteiro interagindo com pessoas, a gente esclarece dúvida. Quem nessa vida não teve dúvida de férias e foi lá no DP? Não estou entendendo minhas férias, não estou entendendo meu pagamento. Então a gente fala com pessoas o tempo inteiro. Eu acho que uma dica que eu queria deixar aqui para as pessoas, eu acho que são 3 pontos que eu acho que ao longo desse tempo de carreira eu aprendi muito e venho aprendendo, né? Eu acho que o primeiro é tentar saber muito o que o negócio faz, né? Então, que nem você falou, eu quero aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ser protagonista, eu quero tentar construir uma carreira aqui. Tente entender profundamente o que o negócio faz, para ter uma comunicação assertiva com a liderança, com as pessoas, nos projetos. O segundo ponto é ter um alinhamento com a gestão imediata. É muito importante, porque às vezes não adianta nada você estar, às vezes, eu vou fazer um chatbot que vai ser revolucionário e investir tempo nisso, sendo que não é uma prioridade para o negócio. Né? Ter um alinhamento com a gestão é uma oportunidade de entender, porque a gestão tem a visão mais macro, mais ampla do que está acontecendo no negócio como um todo. Então, ela que vai te trazer essa sensibilidade. Olha, isso aqui o negócio não está querendo agora, o negócio ele quer vender mais. Então, a gente tem que ter os processos mais fluidos para as pessoas não terem impacto e conseguir ter tranquilidade para focar a energia estratégica em vender mais. Né? Então, entender o que é prioridade para o negócio também. Uhum. Para que possa aí ter uma priorização certa dos projetos, uma priorização certa até da rotina operacional da área, porque às vezes tem um boom de contratação, às vezes tem alguma reformulação que tem que ser feita que vai ter um impacto operacional, então isso tem que ser planejado se possível, né? Isso tem que ser alinhado, enfim, às vezes até se tem a gente teve muitas demissões em massa no passado e o DP sofreu pra caramba com essas Sim, muito. demissões. Então, durante a pandemia, no pós-pandemia, e foram demissões com as empresas que conseguiram, com concessões diferenciadas. Então, como que o DP administrou essas extensões de benefício? Como que isso foi? Isso são coisas que têm que ser planejadas internamente, né? A gente vê só o final, às vezes, ali, mas tem uma série de movimentos que têm que ser feitos no bastidores, que envolve muito planejamento e alinhamento para que as coisas se desdobrem de forma assertiva, tanto para a empresa quanto para as pessoas. Né? Eu acho que a minha última dica em relação a isso é muito pensar em experiência das pessoas. Assim, não tem como mais ficar nessa área, tipo, eu tô aqui, vou processar folha e vou embora. Não tem como. Hoje a gente lidar com pessoas, como a gente falou, a gente atende pessoas, os processos são para as pessoas. Uma pessoa vai pedir férias, é fácil, tá clara a comunicação. Uma pessoa vai mudar tem benefícios por pontos, por exemplo, e vai mudar ali a distribuição dela. É assertivo o sistema, tá de acordo com a elegibilidade do cargo dela, tá clara a informação, é fácil para ela entrar no sistema fazer algumas coisas. Então, assim, tudo isso parece pequeno no dia a dia, mas isso é o que gera atendimento para a gente, por exemplo. Não estou conseguindo gerar minhas férias, não estou na gestão, alocado na gestão certa, não consigo entrar no sistema, não está clara essa informação para mim. Então, tudo isso envolve experiência da pessoa colaboradora, como você Sim, disse no início. A gente vai estar em contato com eles desde quando eles saem do processo seletivo até quando eles saem da empresa. Em toda essa exato. jornada, vai ser necessário ter uma informação acessível, clara, para que a experiência realmente seja fluida. Senão, ela vai ser cheia de entraves. Isso vai gerar acionamentos para a gente. E não é ruim a gerar acionamentos para a gente. Mas quanto mais otimizada e mais fluida for a experiência da pessoa colaboradora, a gente pode também ter mais tempo para focar em assuntos estratégicos, analisar números que possa dar subsídio aí para o negócio, né? Então, Uhum. é, tudo isso, né, gera uma visibilidade e agrega valor na área. Então, acho que ajuda muito se pensar nesses pontos, né, de entender o que o negócio faz, de ter alinhamento com a liderança, de pensar em como naquele negócio ali, naquele cenário, você pode impactar a experiência das pessoas por meio da otimização dos processos ali constante. Isso pode contribuir muito, assim, para até você não só ser enxergado de forma diferente, mas realmente gerar um impacto ali, deixar uma marca ali enquanto área, Uhum. sabe? Eu acho que são Isso é coisas que muito importante, contribuem. porque a gente tem mania de falar o seguinte, né? As pessoas veem a gente como apertadores de botões, ninguém valoriza o departamento pessoal. Tá, vamos mudar um pouquinho essa pergunta, e aí vamos fazer uma outra. Você, dentro do departamento pessoal, compreende o que a outra área faz? Se eu te perguntar hoje, você sabe quanto de lucratividade, qual é a meta da receita da empresa? Tanto que a empresa precisa de bater meta naquele período, quais são os projetos que determinada área estão envolvidas, qual é o ponto
que aquele líder, aquele gestor tem de preocupação para o semestre, você vai saber ter essa resposta? Não adianta você querer que as pessoas tenham empatia pela área se você não tem empatia pela outra área. Se você não entende do negócio, não fique magoada se a outra pessoa acha que você só aperta botão. Você também não está se envolvendo com o negócio. Então, assim, se eu vou conversar com o líder está com férias para marcar, mas já agendou as férias. Vou dar um exemplo bobo. Já agendou as férias, mas Sara, eu preciso mudar essas férias porque vai entrar um projeto, fulano não pode sair agora, ele tá ok com isso. O tanto que a gente é compreensivo e empático com o negócio, e é um passo que você conquista para você falar do seu trabalho, para você mostrar numa comunicação assertiva qual é a estratégia do DP, como é que ele pode te ajudar a ter visão e estratégia sobre a área. Então, sim, se você não trabalha esse pilar relacionável, pilar de comunicação, visão de negócio, você, sim, é só um apertador de botão. Desculpa, você está indo lá apertar um botão e ir embora. Desculpa, é verdade. Então, por isso que esse tema é muito polêmico, porque o quanto que você se movimenta para não ser o apertador de botão. Então, se movimenta, seja empático, conheça do negócio, vista a camisa de fato da empresa e vá sair um pouco da sua zona de conforto de só ir lá e fazer o processo rodar, entendeu? Uhum. Aí tem uma outra coisa. Eu acho que quando a gente falou de todos esses desafios, deu essas dicas para as pessoas, também tem um outro lado, né? Que é o lado da liderança, né? Então a gente tem uma liderança, às vezes nem todas as empresas a gente tem, por exemplo, a oportunidade de ter uma média liderança, às vezes de ter um gerente, de ter um coordenador, geralmente às vezes tem um head, né, de recursos humanos que tem ali várias áreas abaixo dele, e uma dessas áreas é o departamento pessoal. E aqui eu queria deixar muito ponto de reflexão mesmo, porque a gente precisa também ter uma liderança que esteja disposta a escutar, né, o departamento pessoal, a entender se não teve essa oportunidade na carreira, não teve essa bagagem, não teve a oportunidade de se aprofundar tecnicamente, de sentar, ter essa escutativa, de disponibilidade de sentar com a gente, de entender realmente como que é o contexto naquele ambiente organizacional, quais são as dores da área, o que está funcionando ou não, né, e está disposta a apoiar, e se percebe que tem um perfil ali de profissional que ele não tá tão conectado com o negócio, não tá tão claro para ele, ou ele não tá conseguindo entender, tem alguma dificuldade, tá Uhum. disposto a apoiar, né? A trazer para perto, falar, olha, você precisa se atentar mais, se aproximar mais do negócio, entender mais o que o negócio, estimular que essa pessoa esteja conectada com o que está acontecendo com o negócio, tentar ensinar se ela está tendo alguma dificuldade, tentar apoiar também, né? Porque de nada adianta a gente também ter esse esforço e não ter essa contrapartida, porque, né, é um trabalho em Sim, conjunto, né? Que vai ter ali o endosso, o apoio diário da liderança, né? a liderança para mim é o ponto mais importante, porque isso que você falou é super coerente. Não adianta nada, às vezes eu não tenho um líder que me incentiva, então eu tô ali literalmente me esforçando, nadando, 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 mas eu tô sendo afundada pela própria liderança, que muitas vezes não tem essa visão como a gente tem, que tá ali no dia a dia, na rotina de DP, vivendo aquela estrutura. E a gente está tentando vender algo que não tem um incentivador que possa ali falar, não, vamos marcar, vou compreender. Então, se eu fosse dar uma dica para a liderança, tenha escuta ativa, sabe? Escute os profissionais de departamento pessoal, porque a grande maioria é uma liderança que não teve tanto conhecimento de DP assim, não passou por todas as hierarquias, né, os Uhum. cargos, a estrutura robusta de DP, não foi crescendo, né, na profissão de DP. Às vezes é um gestor de RH que está com a caixinha de DP junto e não tem tanta visão sobre o negócio e sobre como a área atua no dia a dia da rotina, do processo, escutativa, sabe? Faça a gestão, que também é uma polêmica danada que a gente tem, né? Você está ali É. para fazer a gestão, você está ali para desenvolver, para abrir caminhos, abrir portas, transmitir oportunidades de carreira para o seu time, para o seu grupo. Então, tenha escutativa, sabe?
pega no braço, brigue por nós, por favor. Brigue por nós, por favor, levante essa bandeira, porque a gente precisa de líderes que tenham esse discernimento, essa visão de que eu estou aqui por vocês, eu tenho que ter escutativa, eu tenho que brigar, entrar numa reunião de liderança de executivos de CEO e abrir caminho para a gente e dar oportunidade para a gente de vamos sentar, vamos trazer essa visão para a liderança, para o CEO, para os executivos e ser um grande incentivador. Porque para mudar esse ponto de vista de apertadores de botão e de ser protagonista, a gente precisa de incentivadores. E a liderança precisa nos incentivar, precisa estar Uhum. com a gente ali, para que a gente tenha espaço. A gente quer só Sim. espaço, porque a gente tem muita competência e muita oportunidade de fazer a diferença. A gente Uhum. precisa só de espaço para isso. Então, a gente precisa, sim, ser proativo, ter energia para mudar esse cenário. E quando o cenário não muda por causa da empresa, mude você de empresa. A vida é muito pequena. E a gente precisa de grandes incentivadores, que é da liderança, para que incentive a gente a mudar esse espaço. Para que a gente continuar com essa energia lá em cima, de querer realmente revolucionar e ser protagonista dentro da área de departamento pessoal. É uma maravilha, isso é uma verdade, assim. Eu até hoje tenho líderes que trabalhei no passado, que não são meus líderes mais hoje, mas me inspiram até hoje, tanto no passado Pois quanto é. hoje. Quando conversa comigo, fala, nossa, Guilherme, você vai voar muito, ainda você é muito bem, você é incrível, isso e aquilo. E às vezes não é massagem de ego e nem nada do disso, né? Você fala, nossa, ai, que pessoa narcisista, que fica elogiando o tempo inteiro. Eu levo feedback negativo também, converso com pessoas, pego tenho conselhos também, tipo, ó, isso não tá tão legal, eu agiria dessa forma, isso, né? Às vezes você não tá indo por um caminho legal, essa ação não é legal. É, a gente é aberto, né? Quando a gente é um profissional já numa certa senioridade, a gente vai amadurecendo, né? Então, Uhum. a gente tem que diferenciar aqui, né? O que você falou muito, para que as pessoas também possam entender, é estímulo, né? O quanto os líderes estão estimulando ali a pessoa, identificando potenciais, identificando alguém que precisa de uma ajuda, que ele precisa estar mais perto, que ele precisa, às vezes, dar um direcionamento. Por exemplo, eu já tive a experiência de entrar numa reunião de C-Level e é muito diferente do que a gente está acostumado. Nosso dia a dia não é falar com Sim, executivos de alto escalão. Eles têm pouquíssimo tempo, eles são extremamente dinâmicos, absorvem, às vezes, muito mais número do que fala. Então, tem que uhum, ter um planejamento ali, tem que ter um cuidado, como eu vou falar, por quê, qual o impacto que eu quero gerar, por que que eu estou naquela reunião, qual a finalidade daquela reunião, qual o tempo que eu vou ter naquela reunião. Então, e a liderança que pode ajudar a gente a se sim. preparar. Olha, o perfil dessa pessoa é assim, o perfil dele é assado. Olha, você pode falar assim, esse você vai ter que falar mais rápido, esse você pode falar mais, essa reunião vai ser mais dinâmica do que o normal. Então, e ajudar também, ver que a pessoa travou, você entra, não, olha, aquilo é isso e isso e conduz. E é um trabalho, é uma parceria, né? Então, por mais que tenha às vezes uma questão hierárquica, a atuação numa empresa é uma parceria, né? Assim como tem parceria entre os times de RH, entre os times da empresa, tem que ter parceria também com a liderança e com o time de DP, né? Isso é muito importante. O jeito como você conversa com um C-level, com um CEO, é muito diferente. Ele não está ali para escutar como é que você faz o processo. Ele está ali para escutar números. Ter um líder que te incentive e te prepare para esse tipo de robustez de conversa e traga para você, ó, leve esse número pronto. Você já tem esse ponto de vista? Ele vai te perguntar sobre isso aqui. Já prepara isso daqui para você já chegar batendo o peito na porta com todos esses números e ele percebeu o quanto robusto você é de profissional e o quanto o DP tem de valor agregado em ter dados e fatos ali para poder gesticular e conversar no mesmo nível, com um cargo muito acima, às vezes, na grande maioria. A mesma coisa de uma liderança que é muito robusta. O cara não vai perder tempo com você ali conversando sobre como você executa. Ele não quer saber o seu dia a dia, ele quer saber o quanto de impacto você gera no dia dele. Para isso, você precisa de um grande incentivador. Você precisa de um líder, de uma liderança que traga essa visão para você de como você pode gastar sua energia sendo protagonista na área. Então, é importante. E a gente vem de um mundo corporativo de deficiência de líderes, né? Também pode ser um outro assunto para o nosso podcast. Mas a gente, de fato, tem muita deficiência de liderança que são incentivadores hoje em dia. Isso a gente precisa. Muito, muito mesmo. É. Que entenda da nossa área, que esteja disposto, né, a escutar, a entender e, como você falou, a fazer a gestão mesmo, né?
É, Ah, é isso, fazer a gestão. É isso que a gente precisa, de gestores fazendo gestão, desenvolvendo seu time. Deixa o cuida. processo na mão de quem está ali para executar e gaste energia, invista energia desenvolvendo seu Sim. time. É para isso que É, tem uma gestão, sabe? o, o que eu acho que as pessoas esquecem, às vezes, é que no DP tem pessoas também, né? A gente precisa de cuidado, a gente É, precisa de alguém olhando para nossa carreira, precisa de aconselhamento, precisa de exato. direcionamento, de feedback, assim como as outras áreas da empresa, né? Exato. Uma vez eu vi um vídeo sobre isso, né? E quem cuida do DP, né? Quem cuida do RH? Porque o RH e o DP cuida de gente, mas quem cuida do DP e do RH? A gente também é gente, a gente também se frustra, a gente também soma cafezinho no corredor, a gente também faz piadinha. O dia também é leve, tem que ser leve, senão a gente não Uhum. surta muito fácil. Então, assim, a gente precisa de cuidado, tanto quanto todos os outros funcionários da empresa. É isso aí. Ah, muito obrigado pelo bate-papo hoje. Eu acho que hoje, gente, a gente vai ficando por Ah, aqui. gente, a gente está tão feliz com o nosso projeto. Nosso primeiro episódio nasceu. Nasceu, olha, a gente teve furacão, teve queda de energia, teve muitas emoções antes de receber choque. Finalmente, a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho desses bastidores. A gente está há muito tempo falando sobre esse nosso projeto, o DPcast. A gente sempre estava muito afim de falar sobre isso, de fazer. Finalmente está nascendo. Teve de tudo um pouco, mas a gente está muito feliz. E a gente está fazendo isso não por nós dois, a gente está fazendo Sim, isso para todos os profissionais de departamento pessoal. Porque eu acho que a gente sim merece ser valorizado, a gente merece sim ter um espaço só para a gente. E a gente está fazendo acontecer esse espaço para esses profissionais que querem mudar, fazer a diferença no mundo e realmente ser protagonista dentro da sua própria carreira, sabe? sim, sim. E quer que vocês aprendam junto com a gente, num papo gente como a gente, com uma pitadinha de Por favor, humor, entendeu? Porque é isso. A gente quer aprender. participem, opinem, conte pra gente lá no LinkedIn o que que vocês estão achando, e deem assunto, traga pra gente temas polêmicos, a gente ama, tema, cafezinho de um lado, coitinho e vamos conversar. Então, aproveitem esse espaço que a gente está abrindo para que vocês também possam interagir. Vai ter muitas coisas novas, a gente só está começando, mas incentivem, sejam o grande incentivador desse projeto. Boa, boa. Então, galera, ajudem a gente. Vai publicar no LinkedIn, vai mandar pra galera, vai mandar. Escutem, comentem lá nos comentários no Spotify, das publicações na minha página no LinkedIn, na da Sara. A gente vai deixar nos comentários dos episódios o nosso LinkedIn, além da breve descrição aí do episódio. Curtam, comentem, compartilhem, escutem. Estamos super abertos para feedback, para aprender também a como melhorar, como fazer aqui um espaço divertido, agradável para todo mundo. É nessa que nós estamos indo e nos vemos então no próximo episódio, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.